Para essa conversa, reunimos professores de diferentes áreas para mostrar como uma única obra pode conectar a literatura, a história, a geografia, a química e a redação. Comigo aqui estão a professora de redação Bia, a professora de literatura e arte Mayara, a professora de química Thalita e o professor de história Bruno, e eu, Fabiano, de geografia. Vamos começar, na verdade, com a literatura. Professora Mayara, quem foi Anne Frank e por que a sua obra continua emocionando leitores de diferentes gerações? Bom, a Anne Frank, ela foi uma adolescente alemã de origem judaica e ela representa hoje um símbolo em relação ao Holocausto. Ela e a sua família, eles ficaram aproximadamente 2 anos em um lugar que eles nomearam como anexo secreto, pois eles estavam fugindo desse período do Holocausto. E eles nasceram na Alemanha, ela nasceu na Alemanha, mas eles acabaram mudando para Amsterdã, na Holanda. E durante esses 2 anos que eles ficaram nesse anexo secreto, é como se fosse até um esconderijo do lugar que o pai da Anne trabalhava. E a porta desse esconderijo, ela era mesmo uma estante de livros, para eles ficarem bem escondidos em relação a essa perseguição. E durante esses 2 anos, a Anne, ela ganhou um diário de presente de aniversário de 13 anos e ela foi relatando o seu cotidiano, os seus sonhos também, as suas expectativas em relação ao futuro. E é muito interessante essa obra porque a gente consegue perceber como que aconteceu esse período de tanta violência, tanta perseguição pelos olhos de uma adolescente de 13 anos. Às vezes a Anne, ela tem até uma leitura, uma linguagem um pouco diferente, mas a gente tem que relembrar que ela era uma adolescente e que ela teve, né, seus sonhos ali muito limitados durante aquele momento. Entendi, professora. Boa. Quais personagens são fundamentais para entendermos a narrativa da obra? Bom, a família Frank é essencial para entender essa obra. Então nós temos a Edith Frank, que é a mãe da Anne, o Otto Frank, que é o pai e o único sobrevivente, a Margot, que é a irmã mais velha, e a Anne, que é essa filha mais nova. Também nesse anexo, nós temos a família que a Anne nomeou como pseudônimo de Van Pels, e nós temos um outro senhor que a gente entende ali que ele era um dentista, era uma pessoa mais velha, que é representado pelo Fritz. E também, quando a gente pega essa família Van Pels e quando nós pegamos esse outro personagem, a gente percebe que era aquele momento que tinha ali um choque cultural mesmo com a Anne, com toda a sua família. Foi interessante perceber que dentro da família tinha um conflito e, além disso, a gente também um dos maiores conflitos da história acontecendo. Também só uma ressalva, esse conflito que a Anne muitas vezes ela é criticada porque ela não se dava muito bem com a sua mãe, então uma adolescente ali, então nós temos além desses conflitos familiares, os conflitos externos também. Muito bom, muito boa análise. Existe algum trecho particularmente que te marca na obra, professora? O trecho eu acho que é uma das frases mais famosas dessa obra, que é que a Anne ela fala que apesar de tudo ela ainda acredita na bondade humana. Então, nós percebemos ali um sinal de empatia em relação à humanidade e até esse sinal de esperança sendo, né, realizado ali, sendo visto mesmo por esses olhos de uma adolescente que estava vivendo durante um período tão conturbado da história. Bom, como a Mayara estava falando, então, a escrita, né, do livro, ele é carregado por essa forma de expressar o sentimento da Anne, de mostrar, registrar as injustiças que ela e a família viveu ali no anexo secreto. E principalmente era uma escrita carregada ali para manter realmente a esperança, pouca esperança ou muita, talvez, dependendo do olhar que a gente observa o livro, a obra, que essa menina e essa família ali viviam durante a perseguição nazista. E quando a gente fala em ensino médio e em redação, a gente pensa o que os corretores querem, né, desses alunos sobre essa obra, ligando ali diretamente com essa obra. A gente tem que pensar, então, na questão do desenvolvimento, da capacidade de desenvolver os argumentos, né, conhecidos ali de diferentes áreas, como nós estamos fazendo aqui. Professor de História, de Geografia, ali de Química, de Artes, Literatura, enfim. E nesse sentido é bacana a gente falar sobre isso, porque a obra de Anne Frank ela pode ser relacionada ali com diversos temas contemporâneos, como principalmente o preconceito, né? A questão ali da intolerância religiosa, da imigração das pessoas, né, querendo ali sair do local onde elas viviam, muito também sobre os direitos humanos, que é uma característica ali principal quando a gente fala de Enem,
você tomar cuidado conforme você vai lidando com a sociedade, como que a gente lida com as pessoas em si, os indivíduos, e isso é muito bacana, e que também mostra ali a violência contra a minoria, né, que a gente pensa ali nos judeus, e também sobre a liberdade de expressão. Ô, professora, vamos mudar agora um pouquinho o lado aqui da conversa, vamos passar para o lado direito, né, professor Bruno. Professor, em que contexto histórico o diário de Anne Frank se encaixa? Vamos lá. Então, a história, como a professora Maiara, a professora Bia falou, está abordando aí mais ou menos 1942 a 1944, então a gente tem aí o momento da Segunda Guerra Mundial acontecendo e também o Holocausto, né? Então, lembrado, Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha essa divisão de blocos, né? De um lado você tinha o eixo com a presença da Alemanha nazista, com a Itália fascista, o Império Japonês, do outro lado você tinha a Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética. Então, nesse contexto que a gente encontra essa obra. E, fazendo ainda um contexto, nós vamos encontrar também os Países Baixos, então, sendo invadidos em 1940, fazendo com que, então, a família, né, da Anne Frank migrasse aí para esse anexo secreto para fugir dos campos de concentração. Então, além disso, a gente tem que lembrar que esse livro é um relato, é uma fonte histórica primária que nós encontramos, primeiro de tudo, um terror psicológico presente na família, né? A gente vê também um momento em que eles estão sendo confinados, né? Fugindo de toda aquela perseguição nazista, e além disso a gente vai ver que toda a sua liberdade está sendo eliminada, né? Por conta dessa perseguição. Eu separei um trechinho aqui, o livro é dividido em cartas que ela escreve para Kitty, né? E eu separei um trechinho que mostra um pouquinho dessa restrição das liberdades de ir e vir, liberdade de pensamento, de opinião religiosa, né, que ela diz mais ou menos o seguinte, é uma carta que ela escreveu no dia 9 de outubro, né, que ela diz assim: nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitistas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela. Os judeus eram proibidos de andar nos bondes. Os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros. Os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde. Os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus. Os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã. Os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei ou a qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou nos de amigos depois das 8 horas da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Os judeus deveriam frequentar escolas judaicas e etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Jacques sempre me dizia, eu não ouso fazer mais nada, porque tenho medo de ser algo proibido. Então a gente vê toda essa restrição, toda essa falta de liberdade que está sendo imposta por conta dessa perseguição nazista, né, que está seguindo regimes totalitários, né, que a gente tem a influência do fascismo presente, e também está trazendo suas ideias antissemitistas. Muito bom, professor. Outra pergunta. Eu sei que é uma questão muitas vezes difícil para a gente de história, de humanas, explicar sobre, mas por que os judeus foram perseguidos durante esse período? Vamos lá, é uma questão aí delicada, um pouco complexa, e a gente vai ter que voltar um pouquinho no final da Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai perceber aí que toda a Europa está passando por uma crise política, crise econômica, e no caso, né, o Hitler, juntamente com o partido nazista, vai utilizar já a perseguição que os judeus passavam há séculos na Europa, então vão utilizar essa perseguição, ou o preconceito, melhor dizendo, como bode expiatório, para culpá-los de toda essa crise econômica e social.
Então, a gente vai acabar percebendo que o Partido Nazista cria essa propaganda com o objetivo de culpá-los de algo, né, que eles não são responsáveis. E isso começa por meio de propagandas, né, as propagandas ridicularizavam a sua imagem também, sua religião, e por fim, a gente vai ver depois disso evoluindo para algo maior, envolvendo aí o Estado, com leis, né, que proibiam toda a sua liberdade. E por fim, a gente vai ver então o Estado trazendo leis, né, que proibiam aí toda essa liberdade dos judeus. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a solução final acontecendo, né, que já seria o Holocausto e a presença dos campos de concentração. Ô Bruno, e continuando um pouco sobre esse assunto, a gente percebe, né, que a Anne, ela vai relatando para o seu leitor essa perda gradual dessas liberdades. Até que toda a família tem que ficar no anexo secreto e eles ficam ali 2 anos sem ter um contato direto com as pessoas de fora. Apenas algumas outras pessoas que trabalhavam com o pai da Anne, que levavam as notícias, né, entregavam alguns jornais. Então a gente percebe que realmente, né, eles perderam todos os seus direitos. Perfeito. Isso que a Mayara falou acaba remontando aquele trechinho que eu fiz a leitura com vocês do livro, né, o Diário de Anne Frank, e aí fica algumas dicas, algumas sugestões das cartas que faz a abordagem desses temas, como a carta de 20 de junho, a carta de 9 de outubro, né, as duas de 1942, temos a carta 11 de abril e também a carta 20 de maio de 1944 também, que faz essa abordagem. Muito bom. Vamos agora dar uma ajudinha para os nossos alunos. Professor. Bora, vamos lá. Para os alunos que vão vir aí fazer o nosso vestibulinho e para aqueles vestibulandos daqui a pouco. Quais temas ligados ao livro costumam estar presentes em avaliações? Vamos lá, gente, presta atenção nas dicas, hein? É muito nítido e importante também essas dicas. A gente vai ver, então, relacionado ao livro, nazismo, fascismo, a gente vai encontrar também a ideia de regimes totalitários, a importância da defesa dos direitos humanos, Segunda Guerra Mundial, lembrando que está dentro de todo esse contexto, enfim, né, são esses temas que você acaba encontrando nessa obra, tá bom? Muito bom, professor. Bom, mudando agora um pouco do nosso foco, nós vamos falar um pouquinho sobre a geografia, como que ela aparece nessa obra. Professor, qual é a importância do espaço geográfico dentro dessa narrativa? O espaço geográfico sempre, né, na verdade, ele tá presente de uma forma ou outra aonde a sociedade está presente. Nada mais importante do que a gente lembrar que a história, né, ela acontece, como o professor Bruno falou, no cenário da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o espaço geográfico está centrado em Amsterdã, né? Ocupado ali pelos nazistas, dentro dos Países Baixos. Embora a cidade não tivesse diretamente ligada ao fronte da guerra, né? Era um eixo em anexo, mas ali os nazistas estavam presentes, né? Promovendo as severas restrições, no caso, à população judaica daquele período. E o que levou a família Frank, né, no caso, ao exílio. O exílio dentro do seu próprio espaço, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente fala de deslocados internos, né? Que são aqueles deslocados no cenário de guerra dentro do próprio país ao qual eles vivem, né? E isso, na verdade, cercado o quê? Pelos medos e os horrores que os rodeavam a todo momento, até mesmo às vezes, né, se restringindo a fazer barulho com medo de que alguém os descobrisse naquele lugar, né, enclausurado, podemos dizer assim. Aqui também eu tenho uma sugestão de leitura, né, para a gente destacar essa questão da territorialidade, né, do território visto, né, dentro da obra em si, que está, no caso, na questão do anexo secreto, né. Então, a sugestão de leitura, escritos de 11 de julho de 1942 e 26 de maio de 1944, né. Anne descreve detalhadamente a estrutura física do esconderijo onde eles estavam, a escada, a porta giratória, né? E o medo, no caso, constante, até mesmo de fazer barulho, como eu acabei de dizer para vocês agora há pouco. Então, o espaço geográfico tomado foi essencial, no caso, na questão da obra. É interessante a gente perceber, né, como essa ocupação ela está transformando completamente a vida cotidiana da família, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Fabiano, que conceitos geográficos que a gente consegue aplicar no livro da Anne Frank? Como na verdade acabamos de dizer, né? Território, territorialidade, poder, fronteiras, migrações, refugiados,
a geopolítica, né, no contexto da guerra, as decisões políticas como um todo, o deslocado, né? Então, atenção a alunos como um todo. Isso aqui entra da mesma forma como as dicas que você acabou de falar para eles. Então, são temas recorrentes, na verdade, naquilo que um professor pode, na verdade, instigar o aluno a responder ou devolvê-lo como uma forma de resposta sobre o tema. Perfeito. Bom, observando, né, ouvindo tudo que o Fabiano falou, a gente percebe que, então, realmente, a obra não está ligada ali somente a uma área só. Ela pode ali ser muito bem analisada pela geografia, né, que o professor Bruno, o professor Fabiano também comentou um pouco, e pois mostra ali algumas decisões, como as decisões políticas, né, como as disputas de poder ali entre eles fizeram com que essas famílias, principalmente a da Anne, sofreu tanto, que é o que acontece o livro todo, né, ela sempre falando sobre essas angústias, as tristezas que ela vivia, enfim. E a perseguição, então, dos judeus durante o regime nazista provocou deslocamentos forçados, a questão ali da migração, que eles falaram um pouquinho, e a perda ali do direito de viver em harmonia, de viver ali no espaço onde eles escolheram viver, de ir e vir, né, professora? Exatamente, de ir e vir. Então, quem é um ser humano sem esse direito de ir e vir? Então, é algo ali que a gente pode parar para pensar um pouquinho, para refletir. E diante disso, falando um pouquinho aqui da minha parte, da minha área sobre o Enem, a obra ela pode funcionar ali muito bem com alguns repertórios que tem tudo a ver ali com o que eles falaram. Seria o respeito às diferenças, né, entre ali os indivíduos, cada um tem que respeitar o seu local, suas crenças, seus costumes, principalmente, né, principalmente puxando aqui talvez para o Brasil, que é onde nós estamos, obviamente, cada um respeitar a sua religião, enfim, seus valores. E o combate ao preconceito, principalmente, a gente vive aí no século XXI, o livro foi escrito no século XX, mas com certeza livros lá atrás já falavam sobre essa questão do preconceito e outros livros atuais vão falar também sobre isso, porque é algo que a gente não para de falar nunca, né? Infelizmente. Então, eu vou bater nessa tecla sobre a questão do preconceito e principalmente ali na construção da cidadania. Tudo bem, professora. Assim, a professora Thalita não está aqui só para visualizar o nosso momento, né? Então vamos trazer ela para a conversa agora, tá? Professora, né? Muitos alunos podem se perguntar, né? Aonde a senhora química, né, pode ser encontrada no Diário de Anne Frank? Bom, embora não seja um livro científico, né? A gente encontra a química aí no contexto da guerra, certo? Porque, afinal, a Segunda Guerra Mundial, além de ter sido uma guerra, ela foi também uma época de grandes avanços, aí, tanto tecnológicos quanto na indústria química e também no contexto científico. Pode trazer algum exemplo para a gente, professora? Claro, a produção dos combustíveis, o desenvolvimento dos explosivos, né? A parte também da indústria farmacêutica ali com o desenvolvimento de medicamentos, materiais sintéticos, tá? Sem a química, a guerra talvez não tivesse a proporção ou nem durado tanto, né? Tempo, exato, né? E nem a abrangência, né, Sim, que ela chegou a ter. dimensão. Exato. Ok. Então significa que essa guerra não foi travada só pelos soldados, né? Não, ela também teve todo um embasamento ali técnico-científico por trás ali com os pesquisadores, né, que vinham desenvolvendo tecnologias, né, e a ciência aplicada à guerra. Muito bem. Agora o clássico, né, de todas as perguntas sobre química. Aonde a gente encontra a tabela periódica aí, professor? Bom, quando a gente pensa, né, em uma guerra, a gente pode pensar principalmente aí dando ênfase aos combustíveis, né, principalmente aí tanto que foram usados aí, né, tanto nos tanques quanto nos carros, né, que eles usavam aí para se locomover. Então, vamos dar ênfase ao carbono, que é o principal constituinte, né, desses combustíveis. O ferro, principalmente quando a gente também pensa em uma guerra, né, que foi usado aí nos armamentos e tudo mais. O alumínio, vou dar ênfase no alumínio, tá? A blindagem foi algo extremamente crescente nessa guerra, né? Que fez ela muito mais poderosa em relação à Primeira Guerra Mundial. Exato. E aí a gente tem o desenvolvimento, por exemplo, o ferro, né, que estava ali atrelado no desenvolvimento do aço,
né, na liga Sim. metálica ali. Vou chamar a atenção também do alumínio, tá? Que é um material aí extremamente resistente e leve, que foi utilizado ali nas aeronaves, e também no nitrogênio, que é um dos compostos aí presentes nos explosivos, tá? Então, o que a gente viu ali, que os elementos químicos, eles ajudaram a moldar a guerra, como ela foi imposta E continua até hoje. e continua né? até hoje, né? Se a gente for Continua pensar ali, até né, hoje, né? na guerra de hoje, né, da Ucrânia ali, continua. Sim. Desenvolvimento químico tá em tudo. Nossa, Thalita, eu nunca tinha pensado assim sobre essa perspectiva, né, em relação à química. E é muito interessante nós pensarmos que enquanto a Anne escrevia sobre a guerra, né, sobre as limitações ali da sua família, tinha toda uma indústria científica que sustentava aquela guerra. Uhum. Em todos os segmentos, basicamente, né? Vamos trazer mais uma vez redação para a conversa. E, professora, como a gente pode relacionar ou utilizar o Diário de Anne a redações? Bom, como a gente falou, né, o tempo todo, é uma obra muito versátil, né? Então a gente poderia pensar ali em possíveis temas, possíveis linhas para seguir, por exemplo, sobre a migração, né, dessa população, sobre o preconceito, sobre os direitos ali humanos, a intolerância religiosa, que é um tema bastante pertinente nos dias atuais, a violência, então, contra realmente as minorias, a democracia em si, porque quando a gente pensa em população, a gente pensa em minoria. E já aproveitando, né, que eu sei que você pode perguntar sobre dar um exemplo, como trazer esse exemplo para a redação, eu já adianto, então, que a ideia central uma dica que eu daria para vocês é organizar a ideia e não contar a história do livro, porque, na verdade, a maioria de nós já sabemos a história, né? É uma história muito famosa, enfim, é um livro que tem que ser lido ali por todos nós, é uma utilidade pública, obrigação. Só que a ideia não é, então, contar, narrar a história, mas sim relacionar, então, os temas atuais que acontecem no nosso país, que estão ali, que nós estamos cercados, com os fatos acontecidos naquela época, embora, então, seja um livro escrito no século XX, trazer então todas essas questões super atuais que nós falamos até agora, né? Ferro, aço, conseguimos relacionar com isso, então trazer essas ideias que permanecem atuais, como é uma obra escrita no século XX e a gente consegue o tempo todo trazer ela para o século XXI, porque ainda os assuntos são muito atuais, os assuntos são muito pertinentes. Uma vez ali que em diversas sociedades ainda enfrentam desafios relacionados com tudo que a gente falou, principalmente os preconceitos, a intolerância e a garantia ali dos direitos humanos. E quando a gente fala ali em Enem, ensino médio, a gente precisa falar então na capacidade de usar um repertório cultural para analisar todos os problemas que o nosso país enfrenta. E é interessante, né, a gente ressaltar que esse repertório ele ganha muito força porque é uma experiência real, né? E nós temos ali a visão de um adolescente sobre essa ideia. Muito bom, meninas. Tecnologia do terror, professor, na verdade, que a Thalita introduziu, consequentemente, para os dias de hoje, para os dias lá de trás, né? Então, a química a favor, na verdade, de nações hoje poderosas, né? Como foi a Alemanha lá atrás, derrotada depois pelos aliados, né? Vamos agora para uma mesa redonda, um toque de bola rápido, para a gente já encaminhar para o encerramento, né? Por que Diário de Anne Frank continua sendo um clássico, professora Maiara? Eu acredito que esse diário ele continua sendo um clássico justamente porque ele humaniza a nossa história. Com você, professor Bruno. A preservação da memória, né? Ela está trazendo um relato aí de um dos momentos mais sombrios que nós temos na história da humanidade. É a Segunda Guerra Mundial, é o Holocausto, então, preservação da memória. E você, Fabiano, o que você acha? Ficou de surpresa, professora. Porque mostra que decisões políticas moldam, na verdade, sociedades, transformam territórios e transformam vidas. Professora Thalita? Bom, a gente vê que tanto a química, a ciência e a tecnologia, ela pode ser utilizada tanto para destruição como para o progresso, né? Isso. Professora Bia? Bom, acho que é porque com certeza ainda essa obra nos permite refletir, questionar, se perguntar
sobre a questão, então, reflexões atuais sobre a cidadania, os direitos de todos nós e principalmente os direitos humanos. Muito bom. Já de antemão, quero agradecer a presença de todos vocês, tá? É sempre um prazer estar com o Bruno, com a Thalita, com a Bia e com a Mayara, tá? O Diário de Anne Frank nos lembra que conhecer história, né, é também uma forma de evitar que erros se repitam, né? E mais do que estudar uma obra literária, estamos refletindo sobre humanidade, liberdade e responsabilidades. Obrigado a todos vocês por acompanhar mais um episódio do Café Literário. Até o nosso próximo encontro por aqui no Liceu Educar. E você, qual livro você quer ver na próxima? Dê dica! Boa, professor! Dê sua dica!